Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Eu vou estar fazendo a leitura, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome amado do teu Filho Jesus, Senhor, que nós oramos a Ti mais uma vez, ó Pai, pedindo a Tua graça, o Teu favor, ó Pai, e reconhecendo o Teu infinito amor, Senhor, pelos perdidos, Senhor, por nós, por cada um que o Senhor resgatou, ó Pai, e trouxe novamente à Tua casa, ó Pai. Fala conosco nesta hora através da Tua palavra, Senhor. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe em cada coração, Senhor. Assim nós oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Alguns comentadores chegam a dizer que essa é a seção dos achados e perdidos da Bíblia, né? E falando em coisas que se perdem, né? Muitas vezes a gente perde alguma coisa, talvez não de tanto valor, mas de repente você perde uma chave,
e procura na sua casa naquele desespero, você de repente tem que sair e corre de um lado, procura a chave, corre do outro, não acha. E quando você acha a chave, depois de muito procurar, se alegra, né? Ou perde outro objeto. Hoje em dia, às vezes se perde o celular, né? Dentro de casa a pessoa bota no silencioso, deixa em algum lugar, de repente no sofá ali, escorrega e fica oculto, e a pessoa procura, depois acha e se alegra também. Ou muitas vezes a pessoa, né, perde algo que tenha valor para ele, tenha significado, né, tem importância, de repente algo que os pais deixaram, um presente, de repente a mãe deixou, né, uma avó deixou algum anel de casamento que ela já teve, queria passar assim para a neta, e de repente ela perde e começa a procurar, e quando acha, se regozija, fica alegre, né? Mas o texto que nós acabamos de ler, esses versículos do capítulo de número 15 de Lucas, onde fala de 3 parábolas, vai dizer que a maior alegria é quando o homem, né, que está perdido, ele é encontrado por Deus, ele é salvo, ele é resgatado, ele é regenerado, ele é justificado, e ele é levado para estar no lugar onde ele deve estar, que é na casa de Deus, que é estar junto do Pai, onde ele nunca deveria ter saído. Mas nós olhando para o texto, essas 3 parábolas vão retratar justamente isso. Os versículos 1º e o 2º vai falar justamente de Jesus, ele que recebia, né, pecadores e comia com eles, e todos aqueles pecadores e publicanos vieram ouvir a Jesus, ouvir a mensagem de salvação, ouvir as boas novas, né, de redenção, ouvir aquilo que a alma deles necessitava realmente, porque eles estavam necessitados de um Salvador, alguém que o compreendesse e desse para eles salvação. Mas muitos murmuravam, reclamavam, não é, dizendo que Jesus comia e bebia com pecadores. E esses eram, vamos dizer, aqueles que se consideravam os mais justos, né? Os fariseus e os escribas se consideravam mais justos dos que os publicanos e fariseus. Os publicanos eram aqueles que trabalhavam, eram cobradores de impostos e trabalhavam para o império que dominava na época, que dominava outros países, né? E no caso, dominava sobre Israel, sobre Judá. Roma dominava. E aí, justamente, os publicanos eram os cobradores de impostos. E os pecadores, aqueles que os fariseus e os escribas, né, os consideravam piores do que eles, né, por seu desvio moral, pela sua conduta, ou pelo que eles estavam vivendo, consideravam eles piores do que eles próprios. Os fariseus, uma classe respeitada, que através das suas ações, dos seus atos, procuravam glorificar a Deus, mas através dos seus atos, das suas ações, garantindo na sua própria justificação. E os escribas ali eram os copistas da Bíblia, né? Aqueles que copiavam a palavra de Deus. E por esse ofício ser de tanta relevância, né? Eles chegavam a serem bem notados diante da sociedade. Então, diante disso, Jesus vai contar essas parábolas, né? Tanto aqueles que estão o ouvindo, os pecadores e publicanos, e também para aqueles que o acusavam, né, de comer com esses pecadores publicanos, que eram os fariseus e os escribas. E a primeira parábola que ele vai dizer justamente é a da parábola da ovelha perdida, onde ele fala de uma proporção de 100 por 1, onde que um vai se perder. E essa ovelha, ela se perde, né? Muitas vezes ela se desvia, olhando de repente o alimento que está em outro lugar, né? Quer pastar em outro lugar, lhe chama a atenção, e ela de forma, vamos dizer assim, indisciplinada, ela sai do seu aprisco, sai da proteção do seu pastor e vai querer pastar em outros lugares, e ali ela acaba se perdendo. Mas o pastor das ovelhas, né, esse que vai mostrar de forma tão maravilhosa, que ele dá total valor a cada uma das almas. Ele dá valor a uma alma que se perde. A uma alma que se distancia da casa de Deus, ele dá o devido valor. E ele não mede esforços para buscar essa ovelha perdida, para buscar essa alma que se desgarrou.
Essa que foi justamente em outros lugares que aos olhos dela era mais atrativo. Então ele, não medindo esforços nenhum, deixa as 99 que estão seguras e vai justamente procurar aquela que se havia perdido, enfrenta os perigos, vai pelos abismos procurando, e quando ele acha essa ovelha, ele se alegra. Ele se alegra, põe em seus ombros e, cheio de júbilo, torna a levar novamente para casa. Isso Jesus estava contando para demonstrar o tamanho do amor de Deus que ele tem pelo perdido, que ele tem pelas almas, que ele tem por cada um de nós, o tamanho do amor. Porque ele não mede sacrifícios. Ele, achando aquela ovelha que não podia andar, alguém poderia dizer, sacrifica ela, ela já não pode andar. Mas não, ele põe em seus ombros e a leva e vai cuidar dela, e vai trazê-la de novo para o seu lugar, que é o aprisco. E ele vai dizer no versículo de número 6, alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não necessitam de arrependimento. Então Jesus está dizendo para os fariseus, para os escribas que se achavam justos, olha, a alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que dizem que não precisam de arrependimento, que se justificam a si mesmos, estão se valendo dos seus próprios méritos e das suas próprias ações. Isso é interessante pensar que o céu, ele se regozija quando um pecador se arrepende. É algo que aconteceu na terra, produziu um efeito lá no céu. Um se arrependeu, o céu se alegrou. E assim também tem que ser nós, amados. Todos aqueles que se achegam ao Senhor, devemos também nos alegrar, nos regozijar e festejar. Festejamos porque encontramos algo que se perdeu, de repente um celular, de repente uma ferramenta, né? De repente talvez dinheiro que se perdeu, né? Não sabe onde está dentro de casa, ou de repente se perdeu no meio da caminhada e se alegra e fica feliz, né? Mas devemos festejar e regozijar por cada alma que está perdida, que o Senhor encontre e traz de volta para casa. Devido valor, ele dá o devido valor. E ele conta ainda uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida. A dracma é uma moeda que representa um dia de salário. Para muitos, essa moeda talvez seria de não tanto valor, né? Seria talvez de pequeno valor para algumas pessoas. Mas se a gente for observar pensando que essa dracma perdida, ela como a ovelha representa o perdido, representa aquele que está distanciado de Deus, representa aquele que precisa ser achado, encontrado, precisa ser restaurado, é de grande valor. É um valor inestimável. Então essa mulher, ela tendo 10 dracmas, ela perde uma só. Para o mundo, uma alma não tem tanto valor, mas para Deus tem um valor inestimável. Para a igreja tem um valor muito grande. Mas o interessante é que de maneira acidental, essa moeda se perdeu dentro da casa. E ela não saiu de casa, ela ficou dentro de casa. E é um objeto inanimado, né? Que não tem sentimento, não tem expressão, não tem desejo, não faz, né? Não pratica nada ali, mas tem um tremendo valor. Mas a questão toda é que isso caracteriza que mesmo dentro de casa podemos nos perder, né? Não dá mais valor a orar, louvar, ouvir a palavra, congregar, dá o devido valor à obra redentora de Cristo que nos salvou, e a pessoa mesmo dentro de casa se achar inerte, inanimada, né? Sem nenhum reconhecimento de valor realmente pelo ato que Cristo fez por ele. A pessoa está parada, inerte, né? Inanimada. Também precisa ser achado. Também precisa ser restaurado. E para muitos que não dão valor, para Deus tem um grande valor. E olha que essa mulher, ela acende a luz
As casas ali, naturalmente, elas não tinham muitas janelas, né? Naquela região e naquela época, era necessário se acender uma lâmpada, um candeeiro ali, e justamente procurar varrer a casa, mexer com muita coisa, insistir. É o mesmo cuidado. Tem que se levantar muitas vezes, fazer poeira, né? Se mexer, mover as coisas do lugar, coisas que já estão fixas no lugar, precisam ser removidas, mexidas, para que se possa se encontrar aquele que está perdido, e às vezes perdido dentro de casa. Mas Deus faz isso. Deus faz isso comigo e com você. E se por acaso estamos talvez nessa condição, peça a Deus, Ele faz isso, Ele te acha de novo. E te restaura de novo. E te coloca junto com as outras. E quando Ele acha, Ele festeja, Ele comemora. Assim como essa mulher fez. Ela diz, olha no versículo 9. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Porque ser membro de carteirinha, ou estar rolado, né, no rol de membros, né, não lhe garante nada. O que garante é a fé em Cristo Jesus, você ter sido alcançado, resgatado, salvo pelo Senhor da glória. Ele te resgatou, Ele te encontrou, Ele te salvou, e Ele te deu vida e vida com abundância. Tanto no caso da ovelha perdida, que era 100 para 1, como da dracma perdida, que era 10 para 1, de repente alguém podia dizer, não, se perdeu uma, deixa para lá. Não. Mas foi procurado e dava o devido valor e não mediu esforços. Deus não mede esforços para salvar uma alma. Ele vai aonde ele tem que ir, ele irá. Se tiver que varrer, ele vai varrer, porque ele ama a alma do perdido, ele ama o perdido, ele ama o pecador, ele odeia e aborrece o pecado, mas ama o pecador. E ele faz de tudo para resgatá-lo. Mas, vamos dizer, de repente, a mais dramática, ou a mais enfática, mais preciosa das parábolas, né, quando se fala do perdido e do amor de Deus pelas almas, é intitulada a parábola do filho pródigo, né? Aquele que desperdiça, esbanja, né? Todos os bens que recebeu do seu pai. E ele diz que havia um homem que tinha dois filhos, né? E o mais moço, no versículo 12, diz o seguinte, né? Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os seus haveres entre os filhos. O interessante é que o filho mais velho, ele teria direito a 2/3 da herança, né? E o filho mais novo, 1/3 só dessa herança. Teria direito apenas a 1/3 dessa herança. E a herança, naturalmente, ela é para ser entregue, né, após a morte do pai, após a morte daquele que iria deixar os bens. Só aí depois os filhos iam usufruir desses bens. Mas esse jovem, né, não reconhecendo o amor do seu pai, não reconhecendo as benesses que ele tinha na casa do seu pai, ele fica insatisfeito com o amor do pai, com o tratamento do pai, tudo que ele tem recebido dentro da casa do seu pai. Ele está insatisfeito. Ele procura a olhar para outros lugares, ele quer ver o mundo lá fora, ele quer se divertir, ele acha que o pai dele está o reprimindo demais, ele já não vê no irmão dele, que também estava dentro de casa, não tem mais carinho pelo irmão, ele prefere as amizades, ele prefere o mundo lá fora, se tornou mais atrativo do que a casa de seu pai. De tal forma que ele nem quer esperar, né? Nem está se preocupado se o pai está vivendo ou se o pai morreu e quer a parte da sua herança. Este é o momento da partida, né? Ele pede essa herança e diz o seguinte, passado não muitos dias, ele vendeu ali, as propriedades foram partidas, o filho mais moço, né, junta tudo e parte ali para uma terra distante, onde ele passou a dissipar todos os seus bens e viveu de uma maneira dissoluta, né? Da forma como ele queria.
esbanjando dinheiro, gastando, bebendo, né? Se esbaldando na prostituição, na imoralidade, na fornicação, e não mediu esforços para fazer tudo que o coração dele desejava, né? Toda a concupiscência do seu coração, tudo aquilo que veio, ele desejou, ele praticou, ele fez, tudo fugindo dos olhos do seu pai, fugindo da sua casa, querendo estar bem distante para ficar bem à vontade. Mas ali ele foi acometido de duas coisas, esse rapaz, esse jovem. Primeiro, o dinheiro acabou. E segundo, veio uma fome terrível sobre aquele país, que ele saiu da sua região e foi para outro lugar. E ali ele passou a viver em miséria. Ele que gastou tudo, se esbanjou, fez tudo o que queria, perdeu tudo o que tinha, veio fome naquele país, ele pensou, olha só, vou me agregar com os homens desse país aqui. E aí ele recebeu um trabalho que para o judeu era algo terrível, era algo ofensivo, que era justamente cuidar de porcos, porque eles consideravam os porcos animal imundo. Então ele tinha que justamente cuidar de porcos. E ali a vagem, né, as alfarrobas, que era o alimento que aqueles porcos comiam, que é diferente do alimento que se dá no Brasil aos porcos, né, que é outro tipo de alimentação, mas ali era um tipo de vagem, as alfarrobas. Ele teve fome terrível e queria comer o que os porcos comiam. E mesmo assim aquele homem não viu o valor naquele jovem perdido e não lhe dava nada de comer. É assim que o mundo vê. Não dá valor nenhum à alma, não dá nenhum valor ao ser humano. Enquanto se tem dinheiro, enquanto se tem fama, enquanto se tem status, é honrado, tem o seu valor, é reconhecido, é amado. Mas quando se perde tudo, quando é cometido de dificuldades, quando o dia mau bate à sua porta, e a fome chega, não se tem valor. Quantos e quantos já não passaram por essa situação, né? De estarem bem, cheio de amigos, pessoas vindo, almoçando em sua casa, em seu lar, preocupado contigo, né? Mas quando se fecha a torneira, né? Quando se acabam os recursos, faltam os amigos. Faltam os amigos. E ele vivia ali de maneira dissoluta. Mas chegou um momento de contrição na vida daquele jovem. Um momento de contrição. Versículo 17 ele diz: caindo em si, foram abertos seus olhos. O pecado é algo que cega. O pecado é algo que degrada. O pecado é algo que destrói, corrói, mata o ser humano. Esse homem, esse jovem, caindo em si, abriu-se os seus olhos, as escamas dos seus olhos foram tiradas, ele enxergou a sua real situação, ele viu que a escolha que ele tinha feito era uma escolha terrível, e ele escolheu porque estava cego, ele não enxergava a verdade. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Então ele toma a decisão e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele viu que os trabalhadores da casa de seu pai eram muito bem tratados. Tinham coisas boas, eram bem tratados, bem alimentados, e ele que era filho não reconheceu isso. Então entendia que ele era feliz na casa do pai e não sabia. Ele era infeliz fora da casa do pai e também não sabia. Mas agora ele continua infeliz fora da casa do pai, ele era feliz na casa do pai e não sabia. Fora da casa do pai ele era infeliz e não sabia. E fora da casa do pai agora ele era infeliz, mas estava sabendo. Porque os seus olhos foram abertos. Isso é complicado, amado. Você se tornar insatisfeito, né? Não
ter contentamento na casa de Deus, não ter contentamento com a salvação, não estar contente com a presença do Senhor, com a presença do Espírito Santo, com as dádivas que Deus tem te dado, e você se sentir infeliz, e querer ir procurar a felicidade em outros lugares, na bebida, nos vícios, nos amores, no dinheiro, nas aventuras. Mas chega um momento que a ficha cai, né? Onde é balançado, a ficha pega e cai. E aí a realidade vem à tona. Que você agora é infeliz e está sabendo que é infeliz, porque está fora e distante do Senhor. Mas neste momento de contrição, ele toma a decisão, e a decisão é de retorno. Ele vai retornar à casa do Pai. E ele toma uma ação. Ele se levanta, vai para o seu pai. Diz que ele ainda vinha longe ainda, né? Quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E a intenção aqui é que ele beijou ele muitas vezes. E quando o pai o vê de longe, né, ele nem avistava. O pai o vê de longe, o pai corre. E seria algo vergonhoso para um pai correr atrás de um filho como ele correu. Era o filho que tinha que se humilhar. Mas ele corre e vai ao encontro do seu filho. E o abraça e o beija muitas vezes. O filho arrependido. E ele, como filho arrependido daquele, não está fazendo exigências ao seu pai. Ele está fazendo penitência. Ele está, vamos dizendo, confessando os seus pecados, os seus erros. Ele está pedindo misericórdia ao seu pai. Porque ele diz o seguinte no versículo 21. Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ninguém pode exigir nada do Senhor, mas pode clamar pela misericórdia dele, pelo amor dele, pela graça dele. E a graça dele é maravilhosa. Então o pai não deixa nem ele terminar de falar. É a aceitação, é o perdão que o pai nos concede. Ele ainda está dizendo, olha, ele ainda fala, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ia dizer, né? Me trata como um dos teus trabalhadores. O pai não deixou ele falar. Já mandou dizer, olha, o pai disse aos seus servos, versículo 22, trazei depressa a melhor roupa. Ele queria honrar o seu filho. Traga a melhor roupa. Traga a veste de santidade para o meu filho. Vestiu. Põe nele o anel no dedo. Esse é meu filho, ele tem autoridade. Eu tenho aliança com ele. Põe sandálias nos pés dele. Quem andava descalço era escravo. Agora aquele não era escravo, ele era livre. Um jovem honrado. Ele foi perdoado, ele foi aceitado, ele foi honrado pelo pai, ele tinha aliança com o pai, recebeu a autoridade do seu pai e era livre. E o pai pediu, olha, pegue o novilho que é separado para um dia especial, matai-o, vamos festejar, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Ele, lá onde ele estava perdido, o amor do pai o encontrou e o achou. E trouxe de volta. Ele voltou por causa do amor que o pai tinha por ele. Ele reconheceu isso. No seu coração, o amor do pai o trouxe de volta. Ele voltou para o lar e ele foi aceito novamente. E entraram para casa e começaram a festejar. O Senhor faz dessa maneira. Ele nos resgata. Ele nos dá novas vestes, né? Vestes alvas, vestes brancas, é feita aliança conosco. Nós não somos mais escravos do pecado de maneira nenhuma. Somos livres, somos do Senhor. E Ele festeja quando um pecador se arrepende. Mas existe o filho mais velho, que estava no campo. E quando ele volta a ver as músicas, né? Ver as danças, chama um dos criados e pergunta o que é tudo aquilo que está acontecendo. Ele é informado, veio teu irmão, versículo de número 27,
e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O recuperou com saúde. E aqui essa figura do irmão mais velho é a figura dos fariseus, dos escribas. O filho mais moço era os publicanos e pecadores. Aqueles que estão se arrependendo, estão sendo aceitos, estão entrando na casa para a festança. Já este jovem aqui, ele está se recusando a entrar na casa. Ele está indignado com seu pai, revoltado com o pai. Ele se indignou, não quis entrar. Saindo, porém, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: pai, há tanto tempo eu te sirvo. Ele estava na casa do pai, esse filho mais velho, mas ele era escravo. Ele entendia que era um servo, era pesado servir a Deus. Ele não entendia que ele era livre, que ele tinha sandália nos pés, ele não entendia isso. Para ele servir a Deus é um peso, é escravidão, é serviço pesado. Sem jamais transgredir uma ordem sua, cumprir todos os seus mandamentos, suas ordens, ele estava se valendo da sua justiça própria. Eu sou assim, eu nunca fiz isso, nunca errei, né? Ele estava se falando de si mesmo. Nunca me deixe um cabrito sequer para se alegrar, para alegrar-me com meus amigos. Tudo que ele é de Deus é nosso. Tudo que era do seu pai era dele. E ele não percebia que podia desfrutar das bênçãos do seu pai. De tal forma que ele falou: nem um cabrito eu pude, né, festejar. Ele estava na casa do pai, mas também ele estava perdido. Ele não amava seu pai, ele não amava seu irmão. Ele se valia de si mesmo. Ele pensava que por praticar a ordem do pai, ele era mais justo que seu irmão. E por servir como se fosse um escravo. E não como sendo filho, se achava no direito de reclamar alguma coisa. E ele diz: vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, né, mandaste matar o novilho cevado. Ele não considerava nem seu pai e nem o seu irmão. Teu filho, não falou meu pai, né? O teu filho, falou teu filho. Não considerava irmão porque não chamou, não falou meu pai é o meu irmão, não falou isso, ele falou o teu, não chamou de pai, e falou o seu filho. Não considerou nem o pai e nem o filho. Estava totalmente desligado. Não queria se reconciliar. Ele não estava ligado nem com o pai nem com seu irmão. Estava perdido dentro do lar. E o pai também vai ao seu resgate, porque o pai está querendo reconciliá-lo e trazer de novo para dentro da casa e está dentro da festa. Então o pai disse, né, versículo 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, entretanto era preciso nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Esse pai tão amoroso lembra, né, ao seu filho. Lembra ao seu filho, né? Ele primeiro chama meu filho. Ele reconhece, ó, você é meu filho mais velho. Meu filho. Este teu irmão, ele é teu irmão. Ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e devíamos comemorar. Mas representando os fariseus, preferem ficar do lado de fora do que se alegrar. Preferem se indignar com o pai, confiar na sua justiça própria, continuar numa escravidão mental, não usufruir dos seus bens, do que ceder o perdão, se regozijar com o pai que recuperou a alma perdida, se recuperou com saúde e se alegrar também. Ele preferiu ficar do lado de fora. Mas todas essas parábolas, a importância delas não é em relação à ovelha, não é em relação à dracma, não é em relação aos dois filhos, mas é em relação a Deus.
mostrar de fato quem é Deus. O Pai procura, o Pai dá segunda oportunidade, o Pai perdoa, o Pai resgata, e Ele celebra quando alguém é achado e é resgatado novamente. E ao nós lermos a parábola do filho pródigo, a palavra pai se encontra ali mais ou menos 13 vezes é dita a palavra pai. Então aqui o que está sendo tratado não é somente o perdido, mas é o amor do Pai pelas almas que estão perecendo. Este é o amor que nós temos que ter um pelos outros, né? Esse irmão mais velho, a falha dele tremenda também era ele pecar contra os 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Ele não estava amando o Pai. E também não estava amando seu irmão. Que cada um de nós, amados, possa olhar para as parábolas, entender o grande amor de Deus, que existem os perdidos, mas eles são buscados, eles são encontrados, eles são trazidos para a casa do Pai. Assim também nós, outrora, né, estávamos perdidos, distanciados. O Senhor não mediu esforços, pelo contrário, entregou seu Filho Jesus para morrer em nosso favor. Ele que derramou o seu sangue, né, totalmente, sem ressalva nenhuma, para perdoar os nossos pecados. O Filho dele, nosso Senhor Jesus, morreu, mas ressuscitou. E nos deu o penhor do Espírito Santo, nos deu o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. E é um dia de voltar e nos levar para a casa do Pai. Mas nos alegramos, nos regozijemos, que estamos na casa do Senhor. Procuremos também aqueles que estão perdidos, né, resgatá-los. Falar do amor de Deus, falar desse Pai tão amoroso, que quer você na casa dele, alegre, salvo, regenerado, né? Honrado, com vestes, com anel do dedo, aliança, com sandália nos pés, não é escravo, totalmente restaurado. Esse é o grande amor de Deus. Curva sua cabeça, estejamos orando. Senhor Jesus, oramos a Ti reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o bom pastor, ó Deus, que vai em busca da ovelha perdida, ó Pai, e que não mede esforços para resgatar, Senhor, salvar e trazer ao aprisco, ó Pai. Reconhecemos, Senhor Jesus, que o Senhor nos busca, ó Deus, também dentro da igreja, dentro da casa, ó Pai querido. Se por acaso estamos desapercebidos, estamos, Senhor, perdidos, Senhor, estamos inertes, ó Pai, também o Senhor nos busca, Pai. O Senhor também, Senhor, nos veste, Senhor, de santidade, faz aliança conosco, nos dá total libertação, ó Pai. E quer sempre nos reconciliar, ó Deus querido. Trabalha em cada alma, trabalha em cada vida, Senhor. E que nós não tenhamos de maneira nenhuma, Senhor, o servir a Deus como algo penoso, de maneira nenhuma, Pai. Que nós não venhamos confiar em nossa própria justiça de maneira nenhuma, Pai. Mas, pelo contrário, ter a certeza de desfrutar das bênçãos eternas de Deus, ó Pai. Porque o Senhor tem nos dado vida eterna, tem nos dado perdão diário, nos tem dado a Tua presença, nos tem dado os irmãos em comunhão, nos tem dado a Tua graça, tem dado milagre, Deus, e por fim a vida eterna, ó Deus. Por isso assim Te louvamos e Te adoramos. Abençoa a Tua igreja no nome santo de Jesus. Amém.